Bom, hoje vamos estar vendo então ali a questão do barramento infinito, tá? Que é um termo que aparece muito ali no estudo dos geradores síncronos e no estudo dos sistemas elétricos de potência, né? Então, a definição, tá, de um barramento infinito, ele é um sistema elétrico de potência tão grande, tá, que a tensão nominal e a frequência de operação do sistema não variam, independente da quantidade de potência ativa ou reativa que se injeta ou se extrai desse sistema, tá? Então aqui a gente tem a representação, né, de um barramento infinito. Esse barramento infinito ele é um sistema que tem uma geração que é muito elevada, tá? Vamos supor ali alguma coisa na ordem de centenas de megawatts, de MVAs aqui, né? E ele é considerado um barramento infinito para esse novo gerador aqui que eu vou estar conectando, né? Então a intenção desse estudo aqui é ver o que acontece quando eu ligo um gerador, tá? Um gerador que, no caso, vai ter uma capacidade ali de geração bem inferior, né, muito inferior ao barramento infinito. Isso dá o que acontece, né, com as características ali de tensão, potência e frequência dele quando eu conecto ele no barramento. Então, aqui, claro, que essa definição aqui do barramento infinito ideal, né, que a frequência de operação do sistema e a tensão terminal dele, aqui, nominal do barramento, não variam, independente da quantidade de potência que a gente injeta ou extrai. Isso aqui é válido se esse gerador aqui ele tiver um porte, né, uma ordem de grandeza aqui muito menor do que a geração que está associada a esse barramento infinito, né? Que se eu conecto uma outra geração aqui que tem a mesma ordem de grandeza, a mesma capacidade do barramento, então isso aqui para esse gerador não seria um barramento infinito, né? Então é importante entender essa definição, tá? O sistema aqui, para ser considerado barramento infinito, ele tem que ter uma quantidade ali em ordem de grandeza muito, mas muito maior do que da máquina, do gerador que tu está tentando conectar aqui, tá? Bom, quando o gerador é ligado ao barramento infinito, a tensão terminal e a frequência de todas as máquinas devem ser as mesmas, né? Afinal de contas, você está ligando os terminais aqui do gerador aqui nos terminais do barramento, né? Então, é o mesmo nó, mesmo ponto, eles têm que ter a mesma, estabilizar na mesma frequência e também ter a mesma tensão, né? Então, aqui tem duas curvas, tá, que sintetizam aqui o comportamento do barramento infinito, e é uma curva de frequência elétrica por potência fornecida e aqui de tensão terminal, né, VT, pela potência reativa fornecida, né, ou consumida, né, depende do lado do quadrante da curva que tu tá, né. Então, independente da potência que eu consumo ou que eu forneço aqui, né, segundo o que essa curva me diz, a frequência elétrica é constante, tá? E independente da potência reativa fornecida ou consumida por esse barramento, a tensão terminal dele é sempre constante, né? Então é isso que isso aqui quer me dizer. Bom, as curvas, tá, desse novo gerador aqui que eu vou estar conectando no barramento infinito, elas se comportam de acordo com essas duas imagens aqui, tá? Então, vamos imaginar a mesma curva que eu tinha antes, tá, de uma frequência por potência ativa fornecida, e a gente viu ali que a frequência do barramento ela é sempre nessa linha reta, né, essa constante. Mas a curva do gerador, tá, desse novo gerador ali de pequeno porte que eu estou conectando, ela tem essa característica de decaimento, né? Isso a gente viu na aula anterior ali, quando tu tinha um gerador só, né, alimentando uma carga, tu tinha essa curva aqui. Então, juntando as duas curvas, né, a curva com a frequência constante aqui do barramento, com a curva do novo gerador, tem isso daqui, tá? Essa curva aqui é para o caso onde a gente faz o que se deve, né, para colocar o gerador no barramento, ou seja, coloca ele com uma frequência vazio, né, um pouco maior do que a frequência nominal do barramento, para que depois ele estabilize na frequência do barramento, né. E é o que está sendo mostrado aqui. Então, se vocês olharem aqui, essa região que eu estou circulando, tem um zoom nela aqui, que está aqui do lado, o ponto de ajuste, de regulação da máquina primária, né, a vazio, ele está um pouquinho acima da frequência nominal, né, que é a constante aqui do sistema, né, essa aqui, então, aqui se vocês verem está um pouquinho acima dessa linha reta. E aí quando o meu sistema estabilizar, né, instantes depois de eu conectar ele, a frequência que ele vai estar operando, que ele vai estar entregando a tensão, vai ter que ser a mesma do barramento, né? Então, nesse caso aqui, ele está nessa região, nesse quadrante da, da curva aqui, né? No primeiro quadrante significa que ele está entregando, ele vai estar já entrando como uma máquina que vai estar entregando potência ativa, tá? Agora, se eu fizer o contrário, tá? Se eu
instantes antes de conectar o gerador no barramento tiver com uma frequência ligeiramente menor do que a frequência do barramento, né, que é o que está sendo mostrado aqui, né, aqui tem o zoom, né, dessa parte aqui. Então, ó, o ponto de ajuste, né, da máquina na vazio, ela está configurada para gerar uma frequência menor que a do barramento. Quando eu conectar, né, esse gerador no barramento, vai acontecer o contrário. Então ele vai consumir potência, ele vai ficar nessa região aqui, nesse quadrante aqui esquerdo, né, do gráfico. Então vai estar acontecendo a situação inversa. A máquina, que deveria estar operando como gerador, vai estar consumindo. É por isso que se deve fazer sempre esse procedimento aqui de deixar a frequência ligeiramente superior, né? Porque a partir do momento que tu conecta o gerador, né, que a primeira tendência, né, do eixo ali é diminuir a velocidade quando ele tiver que entregar potência ativa. Se isso daí não acontecer, se eu colocar com uma frequência menor, né, a tendência é diminuir mais ainda, e a tendência é que a frequência diminua mais ainda, e que a tendência é que ele vire um motor aqui, né, que ele consuma essa potência ativa. Bom, então muitos geradores reais têm conectado a eles um sistema de desligamento no caso de inversão do fluxo de potência, né. Assim é imperativo que ao entrar em paralelo o gerador esteja com sua frequência mais elevada, um pouquinho acima, né, da frequência do sistema que está operando. Se o gerador está entrando começar a consumir potência, ele será desligado da linha. Então é o que acontece nesse caso, tá? Bom, então após o gerador ser ligado, tá, no barramento, a regulação do ponto de ajuste da máquina motriz modifica a frequência, né, ou velocidade que o gerador teria a vazio, né, ou seja, desconectado aqui do barramento infinito. Então aqui a gente tem as duas curvas, tá? A curva do barramento aqui e a curva de frequência por potência do gerador. Se eu mexer no ponto de ajuste, né, na regulação da máquina primária, que controla o eixo desse gerador aqui, né, se ele tivesse a vazio desconectado, o efeito aqui seria que eu estaria aumentando a velocidade, né, de rotação aqui do rotor, eu estaria gerando uma frequência cada vez maior, né? Então aqui tem três curvas para três pontos de ajuste diferentes aqui desse gerador. Só que quando eu conecto ele no sistema, tá, o barramento infinito, ele vai obrigar esse gerador aqui ao eixo dele girar na mesma velocidade para gerar uma tensão, né, de frequência que tem uma frequência de acordo com a frequência aqui do barramento, tá? Então eu volto, tá, a diminuir a velocidade do gerador aqui. Vamos dizer que a vazio ele estava girando nessa velocidade que é maior do que a do sistema. Quando eu conecto ele vai ser obrigado a baixar, né, a velocidade vir para cá. Só que percebam que para esse ponto de ajuste primeiro aqui, tá, e para a frequência, né, nominal do sistema, que é essa linha reta aqui, eu estava entregando essa potência PG1. Agora para esse novo ponto de ajuste, tá, onde eu estaria numa velocidade maior, se eu não tivesse conectado no barramento, eu acabo, o efeito lá que o barramento provoca nesse gerador de obrigar ele a manter a frequência constante, é que a potência entregue por ele, que vai ser PG2, vai aumentar. Então eu aumento a potência elétrica ativa que eu entrego do gerador para o barramento, tá? Aumentando novamente aqui a regulação a vazio, né, do gerador, eu chego nesse ponto aqui. Para manter a frequência constante, eu sou obrigado a entregar essa quantidade de potência aqui, que é maior que a quantidade de PG2, né, assim por diante. Então aumentar aqui a frequência vazio, né, a regulação aqui da máquina primária do gerador, significa aumentar a quantidade de potência ativa que eu entrego para esse barramento, tá? Só que se a velocidade não pode alterar, tá? Porque eu falei que quando ele está aqui, ele está de acordo com a velocidade do sistema, né, que vai arrastar esse gerador vai forçar esse gerador a girar na mesma velocidade, né, do barramento. A única coisa que a máquina motriz primária vai poder fazer para entregar mais potência ativa vai ser variar o torque, tá? Então no fundo, quando eu estou aumentando aqui a regulação da máquina, aqui do gerador conectado no barramento, a única coisa que a máquina motriz primária consegue é fazer mais ou menos força, né, mais ou menos torque aqui nesse eixo, mas não consegue alterar a velocidade dele, tá? Bom, aqui a gente tem, tá? Então agora um diagrama fasorial aqui para representar esse comportamento, né, do ponto de ajuste na máquina motriz do gerador. Tá, então esse diagrama fasorial aqui que eu vou estar utilizando para explicar, ele é um gerador aliás, ele é o diagrama fasorial essa representação aqui de uma das fases do gerador, né? Ou seja, não estou considerando o RA aqui, eu tenho só a tensão terminal VFI e o termo JXSA, né, que são essas retas aqui de subida. E aqui as retas do EA. Tá, então esse diagrama fasorial aqui, tá,
ele foi feito aqui considerando né, utilizado nesse exemplo, ele foi feito o gerador operando com fator de potência adiantado, né? Ou seja, ele está fornecendo potência reativa negativa, ou a gente pode dizer que ele também está consumindo potência reativa, né? É o caso onde eu tenho uma carga aqui, uma carga capacitiva, né? Aqui. Poderia ser carga reativa indutiva também, né? Mas nesse exemplo desse diagrama é para uma carga aqui capacitiva. Então, basicamente, tá? A minha intenção aqui é representar, no ponto de vista do diagrama fasorial aqui, o comportamento o que acontece aqui quando eu vario o ponto de ajuste na máquina motriz, ou seja, quando eu vario a potência elétrica ativa entregue, né, que a gente viu anteriormente. E nesse diagrama aqui, tá, é importante lembrar aqui que esse ângulo aqui, que é o ângulo de carga, ele é o ângulo entre a tensão EA e a tensão terminal aqui. E o ângulo θ, tá, ele é o ângulo entre a corrente A e a tensão terminal aqui Vφ, né. Esse ângulo θ ele não aparece nesse diagrama, mas depois a gente vai ver no próximo, tá, para que não haja confusão. Então a gente tem aqui cada uma das três situações, tá, representadas esse ponto de ajuste aqui da máquina motriz, ele vai me gerar esse EA aqui, representado por essa reta, tá, que é o EA. Esse novo ponto de ajuste na máquina motriz aqui vai me gerar, vai fazer com que o meu diagrama fasorial agora seja esse cara aqui, com esse EA linha aqui, né. E esse último ponto de ajuste aqui, né, que vai fazer entregar a maior potência ativa, ele vai me fazer o meu diagrama fasorial subir aqui para essa situação aqui, né, que é o EA duas linhas, tá. Como aqui eu estou mexendo só na regulação da máquina motriz, tá, e a minha velocidade ômega aqui, ela tem que ser constante, né, por causa que o barramento infinito, ele vai obrigar, né, a velocidade a ser constante, né, que está atrelada à frequência do barramento. E a corrente de campo aqui do gerador está sendo mantida constante, tá? Nesse caso eu estou considerando que ela está constante. Logo a tensão interna gerada, EA, ela tem que ser uma constante, tá? Então, nesse diagrama aqui é o que está sendo representado. O EA ele tem o mesmo módulo do EA linha que tem o mesmo módulo do EA duas linhas, tá? Aqui, se vocês perceberem, o EA ele está deslizando aqui nessa linha aqui, que eu desenhei aqui, que é uma linha que representa um pedaço de uma circunferência, tá? Então, o raio dessa circunferência seria o próprio EA. Ele não está variando em módulo, tá? Ele está variando em ângulo, só está subindo de ângulo. E esse ângulo aqui, né, entre o EA e a referência do diagrama, que é a tensão terminal, que por sinal também não pode variar, né, que nem é outra segunda condição do barramento infinito, né, a tensão terminal aqui não pode variar. A única coisa que está variando aqui é o ângulo de carga, tá, que seria esse ângulo aqui. Aliás, o ângulo de carga e o módulo da corrente A, né, também está variando. Logo, se vocês fecharem um triângulo aqui, tá, se pegar o EA aqui, pegar essa parte aqui e depois pegar a tensão terminal aqui, essa altura aqui, ela é proporcional a EA vezes seno do ângulo de carga, tá? É só analisar aqui as relações trigonométricas que vocês vão ver. Então, como a gente viu lá naquela aula anterior que eu fiz ali sobre a dedução daquela expressão lá da potência, né, da potência de conversão, que é a potência elétrica entregue pelo gerador, né, vamos ver se eu acho aqui, seria essa expressão aqui, tá, quando a gente deduziu essa expressão aqui, a gente viu aqui que as retas aqui, proporcionais à potência elétrica ativa, são essas retas aqui, a reta EA sendo do ângulo de carga, ou então esse termo aqui, IA vezes cosseno do ângulo entre Vφ e o IA. Então, nesse caso aqui, tá, a reta que está crescendo aqui, né, para a potência elétrica ativa variar, né, crescer de PG1 até PG3, é exatamente esse termo aqui, tá, o EA vezes seno do ângulo de carga. Então, se vocês perceberem, em cada uma dessas situações, o EA seno do ângulo de carga está maior. Por quê? Porque o ângulo de carga está abrindo, né, estou entregando cada vez mais potência. Mas o EA, ele é constante, tá? Então, o que varia para esse termo todo variar é o próprio ângulo de carga aqui. Bom, então a máquina motriz, ou máquina primária, né, que é a mesma coisa, do gerador, possui uma característica na sua curva de conjugado versus velocidade que se mantém constante para cada ponto de ajuste. Então, cada um desses três pontos de ajustes aqui representados vai ter uma característica ali, vai ser um dos pontos ali, né, da curva de conjugado versus velocidade da máquina motriz. Se o ponto de ajuste da máquina primária for aumentado até que forneça mais potência ativa do que a carga do próprio sistema, né, do barramento consome, então o próprio barramento vai consumir a potência elétrica excedente, tá? Essa é uma das definições ali do barramento infinito, né? Ele pode consumir
ou absorver qualquer quantidade de potência, né? Agora, se a gente deixar o ajuste na máquina motriz ou máquina primária constante e alterar a corrente de campo, tá? A gente viu que o que altera é a potência reativa entregue, tá? Agora, a potência ativa ela tem que permanecer constante. E as duas retas aqui do diagrama fasorial que são correspondentes à potência ativa, que é o IA cosseno de φ, né? Novamente, esse ângulo θ aqui é o ângulo entre a corrente A e a tensão terminal aqui Vφ. O Vφ ainda também não varia, tá? Porque a condição do barramento infinito me diz que a tensão terminal não pode variar. Então, nesse diagrama aqui, o Vφ ele também é constante, tá? Esse termo aqui, tá? IA cosseno do ângulo de θ, ele, para as três condições de corrente A aqui, tá? A corrente ela varia em módulo, mas esse termo, que é proporcional à potência ativa, ele é constante nos três casos aqui, né? Para essa corrente A, para essa daqui ou para essa. E aquela reta que a gente viu antes, que aumentava de valor, né? Quando a potência ativa variava, agora ela vai ficar sempre constante, tá? Nos três casos aqui que eu tenho de corrente F, né? De campo. Então esse EA aqui, ele é o EA aqui para a menor corrente de campo. Aí se eu aumentar um pouco a corrente de campo, eu vou aumentar um pouco o EA, eu venho para essa condição. E se eu aumentar mais ainda, eu venho para essa condição aqui, tá? E a única maneira desse cara aqui não variar é essa reta do EA deslizar aqui, nessa reta aqui que está sendo representada aqui, né? Ou seja, o módulo dele aumenta, mas a potência ativa entregue, né, que corresponde a esse termo aqui, ela não varia, tá? Então, como aqui o EA está variando de tamanho, tá? O ângulo de carga ele tem que variar junto aqui para compensar essa variação do EA, de modo a manter a potência ativa proporcional, né? E aqui, para cada uma das três condições de carga, né, que eu tenho, esse A aqui eu vou ter para esse EA, esse A' aqui eu vou ter para esse EA' aqui, e esse IA duas linhas para esse cara aqui, né? Então, para cada uma das situações dessa reta aqui, que corresponde ao IA seno de θ, né, que por sinal é uma reta, uma grandeza correspondente à quantidade de potência reativa gerada, né, pelo gerador, ela está variando, tá? Então, essa é a principal conclusão que se tira. Quando a gente ajusta a corrente de campo, sem mexer na regulação da máquina motriz, o que eu vou estar variando é a potência reativa entregue do gerador para o barramento, né? Então as distâncias proporcionais à potência ativa não podem variar, né, que são essas duas em lilás aqui. A tensão EA cresce, pois EA é igual a Kφ ômega, né? Estou aumentando a corrente de campo, estou aumentando o φ. Esse cara aqui é constante, né? Então o EA vai aumentar. A tensão terminal não pode variar novamente e a distância proporcional à potência reativa, que é essa aqui circulada em amarelo, ela vai variar. Bom, então para resumir tudo, tá, que a gente viu até agora, quando o gerador está em paralelo com o barramento infinito, a frequência e a tensão terminal do gerador são controladas pelo sistema ao qual ele está ligado. O ponto de ajuste no regulador do gerador controla a potência ativa fornecida pelo gerador ao sistema, e a corrente de campo do gerador controla então a potência reativa, né, que nem a gente viu antes ali, fornecida pelo gerador. Então essa situação é muito semelhante ao modo como os geradores reais operam quando são conectados a um sistema de potência de porte muito grande, né, que vai ser para eles o barramento infinito. Bom, então por essa aula era isso. Então na próxima a gente vai ver ali na questão de dois geradores ali de mesmo porte, né, operando em paralelo. E até a próxima aula. Valeu!